Bom dia a todos aí, mais uma vez estamos aí para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Hoje temos um tema aqui interessante, vamos falar sobre a rebelião, como tudo começou, não como tudo começou, mas como começou o mal aqui nesse planeta, né? Ontem nós vimos sobre a criação, e ontem, na realidade, né? Ontem nós não fizemos, nós vimos sobre a criação e quão bom é pensar que Deus criou tudo com propósito e nos colocou neste mundo aqui e como uma coroação de tudo que ele fez. E hoje vamos falar como o mal entrou neste mundo, até para entendermos um pouquinho do contexto, por que as coisas ruins acontecem neste mundo, né? Algumas pessoas têm essa pergunta, essa indagação, se Deus é tão bom assim, por que coisas ruins acontecem neste mundo, né? E como a gente consegue harmonizar um Deus tão amoroso que deu a própria vida pelos pecadores, com a existência de doenças, sofrimento, morte, roubo, assassinato, essas coisas assim, né? Deus é responsável por essas coisas, então nós vamos entender um pouquinho através da palavra de Deus. Samuel, ore para nós aí, para começarmos o estudo da Bíblia. Bom dia a você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Vamos orar então. Querido Deus, querido Pai que está no céu, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos dando, um dia muito bonito. Muito obrigado também por todas as pessoas que vão assistir ou agora podem estar assistindo a mais nesse estudo da Bíblia. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que não sejamos nós falando aqui, mas o Teu Santo Espírito interpretando a Bíblia. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui começar então lendo Salmo 89, versículo 14, né? Acho que antes de começarmos esse estudo, vamos ver um pouquinho aí o que a Bíblia diz sobre Deus, quem é Deus, né? Então, a Bíblia faz uma descrição aqui neste Salmo de Deus, e é importante nós termos essa visão para entrarmos nesse tema. Salmo 89, verso 14, aqui diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então, é interessante que a Bíblia diz que Deus é justo e Deus é direito, é misericordioso, ele é bondoso. O texto diz que graça e verdade precedem a Deus. Então, isso é uma apresentação de quem é Deus. É importante a gente ter em mente essas coisas aí, né? Samuel, lê para nós aí algumas informações aí agora em contraste, né? De quem é Satanás. Então, a Bíblia apresenta quem é Deus, né? É justo, ele é verdade, ele é graça, o seu trono é baseado no direito. Agora a Bíblia apresenta alguns textos aí falando sobre Satanás, né? Então vamos entender aí quem é este opositor a Deus aí. Nós temos aqui dois trechos que falam sobre Satanás, né? O primeiro trecho está lá em Isaías 14. Abrindo as suas Bíblias, em Isaías 14, do verso 12 ao 14. Lá diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós podemos ver aqui que Lúcifer já desejava ser como Deus, né? Que era a cobiça, uma das atitudes de Lúcifer, né? Ele tinha ciúmes e tinha também dentro do seu coração o espírito da rebelião, né? Aí em Ezequiel, vamos lá em Ezequiel 28, verso 13 ao 15, também diz praticamente a mesma coisa, né? Do verso de Isaías, né? Vamos lá. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui nós podemos ver que Lúcifer era um querubim e ele era perfeito nos caminhos em que ele andava, né?
até um dia em que ele quis ser como Deus, né? Que ele sentiu o desejo no seu coração, as atitudes dele, né? Que foi o orgulho, a mentira, a cobiça, a rebelião e os ciúmes também que ele tinha de ter o trono de Deus, né? Ele queria o lugar de Deus para ser adorado, né? É interessante. Eu vou colocar uma imagem aqui para a gente comentar mais sobre isso aí, porque eu acho que é interessante pararmos para pensar nessa questão aí, né? Vamos ver aí, a Bíblia falou ali, nós lemos em Salmo 89:14, né, que os fundamentos do trono de Deus é justiça, direito, graça, verdade, né? E aí a gente vê Lúcifer, e é interessante a gente lembrar, né, que Lúcifer é um ser criado, ele é um anjo que foi criado por Deus, ele é uma criatura. E a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. E ele foi criado, colocado no céu ali, né? Agora, houve um momento em que no coração de Lúcifer começou a gerar, né, ser gerado ali algumas coisas. E o Samuel colocou bem aí, né? Esse desejo de, de se igualar a Deus, de se assentar no trono de Deus, né? E bem colocado ali, a imagem agora retrata isso aí, né? O orgulho, a mentira, a rebelião, o ciúme, a cobiça, a vontade de ter aquilo que não lhe era devido, né? Porque Lúcifer era uma criatura, né? Não era o criador, né? Então, essas coisas subiram ao coração de Lúcifer e deu origem ao mal. Interessante que essas coisas é inexplicável, né? A gente não consegue entender que no céu, um lugar perfeito, dentro do coração de Lúcifer, começou a haver esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo aí, né? Então é interessante. O livro de Apocalipse, né? Capítulo 12 ali, nos fala um pouquinho mais sobre Satanás, né? A antiga serpente, o diabo que foi lançado para a terra. E a Bíblia diz que ele foi lançado com uma terça parte dos anjos, foi lançado aqui para a terra. Então, é interessante que Isaías 14, versículo 4, diz que o sonho dele era subir acima das altas nuvens, né, e ser semelhante ao Altíssimo, e na realidade ele foi lançado para a terra, em vez de subir, ele desceu. Esse aí é o resultado, né, do que acontece com o orgulho, né, o orgulhoso. Então é importante a gente entender isso aí, né? O que mais que a gente pode ver aí? E podemos falar sobre essa questão, né? Vamos ver aqui, né? Eu já estou falando do resultado, né? Então, Apocalipse, vamos ler lá o texto de Apocalipse, eu mencionei ali, mas acho que é interessante a gente ler Apocalipse capítulo 12, ali do 7 ao 9, né? Porque no coração de Lúcifer, que queria subir e ser semelhante ao Altíssimo, né? Ocupar o trono de Deus, o resultado, na realidade, foi que ele foi lançado para a terra, ele caiu, né? Isso, eu estava falando isso aí para a gente ponderar, todo aquele que quer subir alto demais, o resultado pode ser a queda, né? Então, olha o que o texto bíblico diz aqui. Houve peleja no céu, e é interessante, né? Uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, aqui um outro nome, né, sugestivo de Satanás, que vai aparecer bastante no Apocalipse. Também guerrearam o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha que texto tremendo, né? Então a Bíblia diz que lá no céu, um lugar de harmonia, agora Satanás começa a querer cobiçar o trono de Deus, começa a querer subir, e a Bíblia é clara em dizer que ele era uma criatura, e agora ele quis ser adorado como criador, né? Isso aí, impossível. E ele é lançado para a terra, e ele vem aqui atazanar a gente aqui, né? E aí começam as aflições, né? O que mais que aconteceu aí? O que a gente pode mencionar sobre esse tema? A partir do momento em que Satanás vem aqui para a Terra, né? Deus coloca, como ele tinha no seu coração o espírito de a vontade de ser maior do que Deus, então ele queria dominar sobre algum povo, né?
E aí Deus nos dando livre-arbítrio, mas ele orientou que Adão e Eva não comessem de um fruto, né? Que permitiria que Adão e Eva se tornassem conhecedores do bem e do mal, né? E Deus não queria, só queria o bem deles, né? Vamos lá, em Gênesis 2, do verso 15 ao 17, nós temos aí esse conselho, né? Nós podemos dizer assim, que Deus dá a Adão e Eva. Gênesis 2, do verso 15 ao 17. Lá diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos aí um conselho que Deus deu para que o povo continuasse aí tendo vida eterna, né? Porque aqui ele já previu o que ia acontecer se eles comessem desta fruta, né? E aí Satanás vem em forma de serpente e consegue enganar a Eva, que depois Eva convence Adão para comer, né? Só que o que é interessante também nós dizemos, uma curiosidade a mais, né? Que quem pecou não foi Eva, né? A própria Ellen White diz lá que pelo pecado de um homem, na Bíblia também, né? Por Adão, porque Eva foi enganada e Adão sabia que estava fazendo errado. Mas por amor a Eva, ele come aquela fruta e assim entra o pecado no mundo, né? E aí entra a morte, entra toda a dor, entra todo o sofrimento aí, e os homens, os seres humanos, se tornam conhecedores do bem e do mal. Sabe que às vezes eu fico pensando? Eu fico imaginando assim, eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? Por que Deus não acabou com Satanás lá no céu, né? Se ele já estava, se Deus conhece o coração, sabe do que vai na mente, sabia o que ia na mente de Satanás, né? Por que quando começou aquele sentimento no coração de Lúcifer, depois de arrazoar um pouquinho ali e tal, e viu que ele não tinha jeito, ou que ele não ia ceder, por que Deus não levou ele para um lugarzinho lá e fez com ele, né? Já resolveu o problema. E algumas pessoas às vezes perguntam e falam isso também, né? Já teria resolvido o problema ali, né? Mas quando a gente vai estudando a Bíblia, e a gente inclusive vê a história de Adão e Eva, a gente vê que há algo no caráter de Deus que é tremendo, né? Que é a questão do livre-arbítrio, e você comentou aí bem em relação ao livre-arbítrio, né? Eu fico imaginando, se Deus tivesse exterminado com Satanás lá no céu, aparentemente teria resolvido o problema do sofrimento, mas talvez teria causado um outro sofrimento muito maior. Os anjos iriam olhar para isso e eles iam temer a Deus, não por temor de reverência, mas temer por medo. E este não é o fator, né? Você bem colocou ali, Adão, quando ele toma a decisão de, de desobedecer a Deus, né? Ele faz isso por amor. Ele ama a Eva mais do que Deus. E quando a gente vai ver o caráter de Deus, ele está baseado no amor. Deus, ele quer que as suas criaturas o sirvam por amor e não por medo. Então, este é um outro aspecto que está intrínseco aí no conflito entre o bem e o mal. Porque o plano de Deus é um plano de amor, um plano de que nós precisamos aprender a amá-lo, aprender a olhar para ele e ver quão bom ele é e aprender a servi-lo, não com medo de ser queimado ou alguma coisa assim, mas por amor a ele. Esse é o cerne do trono de Deus, do caráter de Deus, né? Então, se Deus tivesse terminado com Satanás ali, o seu povo ou os próprios anjos o serviriam com medo, e não é o plano de Deus, não é a base do caráter de Deus, né? Então, como nós lemos lá, graça e verdade, né? Deus a palavra graça ali também pode ser traduzida como misericórdia, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, por conta do seu caráter de bondade, de livre-arbítrio, Deus permite e permitiu, né, que tanto Satanás pudesse tomar a escolha dele, como também Adão e Eva, né, puderam escolher. Agora, é interessante que, por conta disso, veio o mal, né, a terra, Samuel comentou aí, e
E hoje, Satanás ele usa as mesmas estratégias que ele usou lá com Adão e com Eva. Vamos ler aqui 2 Coríntios 11, 14 e 15. Olha que interessante aqui. Paulo ele escreve aos Coríntios e ele nos fala algo interessante ali sobre a maneira que Satanás utiliza para nos tentar ainda hoje, né? 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, aqui diz assim, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muitos, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha que interessante. Satanás, quando chegou lá para Eva, ele não chegou com chifre, igual as pessoas pintam por aí, né? Com rabo. Essa é a ideia que as pessoas têm de Satanás. Não, de jeito nenhum. Ele se transforma, ele traz coisas boas, né? Quando ele apresenta um cigarro de crack, ele não mostra a pessoa afundada nas drogas, lá todo raquítico, longe da família, perdendo o emprego, ele não mostra isso. Ele mostra a pessoa cheia de alegria, cheia de felicidade, a mesma coisa quando ele apresenta um copo de cerveja, de vinho, ele apresenta os amigos, ele apresenta aquelas mulheres bonitas, ele não se apresenta como ele é, né? E ele então, usa essa artimanha para enganar as pessoas, né? Porque essa é a estratégia dele. Aqui no outro texto, né, livro de João, capítulo 8, versículo 44, também é interessante aqui, além do engano, né, ele também se utiliza da mentira, porque ele é pai da mentira, né? Aqui diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. E ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Enquanto Deus, o seu trono está baseado na verdade, Satanás aqui, a Bíblia diz que ele profere mentira e ele é pai da mentira. Eu acho interessante que o texto diz assim que vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, né? Essa é uma estratégia de Satanás. Satanás busca, de alguma forma, apresentar uma satisfação dos nossos desejos. Desejos que vêm, que fluem da nossa carne por conta das nossas tendências pecaminosas. Mas ele faz isso usando o quê? Usando a mentira, né? Usando o engano. Essa é a estratégia de Satanás para nós, né? A pergunta a seguir, o texto seguinte aí, é interessante aí, pode comentar para nós, Samuel, a questão número 6 aí, depois da entrada do pecado no mundo, né? Como que foi esse ambiente aí, que Deus fez para nos tirar dessa situação, né? Nós temos aí uma grande prova de amor, né? Um texto bem conhecido aí, nós podemos ver o que foi que Deus fez, né? Para nos tirar dessa situação, nesse ambiente que nós estamos sujeitos da morte, da dor, né? As consequências do pecado. Vamos lá em João 3:16, né? Lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Nós já temos aqui a resposta do que Deus fez para nos tirar dessa situação, né? Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer aqui na terra, para levar a cruz que nós devíamos carregar, né? Em 1 João 3:8, nós também temos um texto parecido, que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Como ele se manifestou? Morrendo em nosso lugar, né? Jesus veio ao mundo e desfez as obras do diabo e nos salvou da morte eterna, né? Ele nos deu esse privilégio de vir em nosso lugar para que nós não precisássemos sofrer, né? Ele veio e sofreu no nosso lugar, né? Para nos tirar das consequências do pecado, para nos tirar desse ambiente hostil que nós vivemos, para tirar essa dor
que nós, não que ele tirou totalmente a nossa dor, né? Porque nós temos seres humanos e ainda nós estamos aguardando a volta de Jesus, um dia em que ele vai vir e vai nos transformar, né, no piscar de olhos, né? Mas para isso ele veio aqui na terra, Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós possamos viver tendo a oportunidade de salvação, né? É isso mesmo. É bom lembrar um aspecto importante, que Adão e Eva, eles pecaram ali, né? E alguns acham assim, né? Ah, eles que erraram, o que eu tenho a ver com isso, né? A gente está levando a culpa por eles terem errado. Então, assim, nós não herdamos a culpa de Adão. A Bíblia, inclusive, ela diz que ninguém leva a culpa do outro, né? Cada um vai ser julgado de acordo com as suas próprias obras, de acordo com o seu coração. O julgamento de Deus será individualizado. Então, nós não herdamos a culpa de Adão. Nós herdamos as consequências. Porque, assim, Adão, que foi criado por Deus, perfeito ali, vamos imaginar assim, ele tinha um DNA para viver a eternidade, viver eternamente. Por conta do pecado, o seu DNA foi alterado e foi introduzida ali a questão da morte, porque o pecado, o salário do pecado, como resultado do pecado, teve a morte. E por conta disso, nosso DNA, ao nascerem os filhos ali, foram nascendo com DNA degenerado, ou seja, nasciam e de alguma forma nós somos corruptíveis, né? Nós nascemos e a única certeza que a gente tem é que em algum momento a gente vai morrer. Essa é a sentença que a humanidade recebeu de Adão. Agora, em Cristo, todos nós podemos ser resgatados da consequência do pecado. Então, nós podemos escolher se nós vamos aceitar Jesus como nosso Salvador e obter dele o remédio, né, para a morte, para todas as questões que envolvem ali o pecado, ou não. Então, isso é algo importante para a gente meditar também. Mesmo porque hoje Satanás continua nos atentando ainda, né? Continua trazendo lá angústia, sofrimento, trazendo desânimo para nós, nos fazendo sair do caminho, do alvo correto. Então, esse é o propósito dele. Ele não quer que a gente se encaminhe para Jesus, que é a verdade e a vida, que ele não quer que a gente se encaminhe que olhe para a cruz, que entenda o seu amor e a sua graça. É interessante que no livro de Efésios, vamos abrir aqui Efésios capítulo 6, verso 10, aqui Paulo também fala sobre como nós podemos vencer as artimanhas de Satanás, né? As tentações, as coisas que ele nos coloca ali, para podermos sermos vitoriosos, né? Em Cristo ali podemos ser vitoriosos. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, aqui diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é importante, né? Que em Cristo nós podemos ser fortalecidos, né? Aí, versículo 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que ele vai orientando ali como que eu vou fazer para ficar me proteger do diabo. Aí o verso 12 ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui é um lembrete para nós, né? A nossa luta espiritual, não adianta a gente querer ficar lutando, porque as forças são muito maiores do que nós, né? Nós não podemos suportar essas forças. Agora, como nós podemos suportar? Se nós nos revestirmos e nos fortalecermos do poder de Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, é com Deus que a gente vence, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então, é algo contínuo, é vencer e permanecer. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só os aspectos que ele vai usando aqui, ó. A verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, que é contrário ao caráter de Satanás, que é pai da mentira. E vestindo-vos da couraça da justiça. Perceba que aqui também um outro aspecto do caráter de Deus, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, enquanto Satanás busca a guerra,
a gente tem que buscar a paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, enquanto Satanás tenta nos estimular, deixar a gente para baixo ali, colocar dúvida no nosso coração, nós temos que nos agarrar no escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, a certeza de que no seu amor, na sua graça, enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha quanta coisa aqui que ele nos dá para nos protegermos aqui das ciladas de Satanás, né? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de estarmos preocupados conosco mesmos, né, buscando a Deus essas armas, nós precisamos também nos importar e interceder e orar por outros. De forma simples aí, essas armaduras formam a vida do cristão, né? Buscando a paz, buscando a palavra de Deus, em oração, buscando o Espírito Santo, com fé em Cristo Jesus e buscando interceder e ajudar outras pessoas. Esta é a forma de nos protegermos contra as ciladas do inimigo aí. Mais alguma coisa aí, Samuel? Comentar sobre esse assunto? Uma coisa interessante, né, que quando Paulo escreve essa parte aqui de Efésios, ele está descrevendo meio que uma pessoa que ia para a guerra mesmo, né? Ele está falando de uma guerra meio de verdade, né? É que depois, se nós formos ler um pouco mais a fundo, nós vamos entender que cada trecho que ele fala, ele está contradizendo um costume da época, né? Por exemplo, na parte que nós devemos orar, é porque naquela época os soldados oravam aos seus deuses, né? Mas ele nos fala que nós devemos orar ao nosso Deus, ao nosso único Deus que está nos céus, né? Porque é só ele que pode nos vestir dessa armadura, que pode nos ajudar, né, a vestir essa armadura e a continuarmos firmes também em tudo que nós vamos fazer, em nome dele. E o último verso, né, que é: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também nós possamos levar esse verso em especial também, né, porque a espada nós sempre temos na mão, né, nós sempre podemos ter a mão aí, nós temos esse privilégio, que nós possamos sempre usar a espada, e a partir da espada também usarmos todo o restante da armadura, né? É bem isso mesmo. Aqui, o nosso desejo aqui, nós precisamos entender, né, e crer que o mal, ele não surgiu com Deus, né? Ele surgiu através de um anjo criado, que foi criado perfeito. Deus criou o anjo perfeito, mas ele se rebelou contra Deus. E Deus, no seu amor e na sua graça, dando a ele a oportunidade de escolha, né, permite que ele avance no seu propósito, né? No grande conflito entre o bem e o mal, Adão e Eva poderiam ter se posicionado para o bem, mas também, se valendo do livre-arbítrio, eles tiveram a escolha deles, né? Então, Deus deseja que eu e você hoje tomemos escolha ao lado de Deus. Mesmo porque, quando a gente vai olhar para a Bíblia, e lá no livro do Apocalipse, a Bíblia fala sobre o término desse conflito, né? No capítulo 20 ali, a Bíblia diz que Satanás ele vai ser julgado e ele vai ser condenado e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E juntamente com eles, todos aqueles que se posicionarem ao lado dele. E tudo isso Deus vai fazer como um ato estranho, a Bíblia usa essa expressão, mas um ato de amor pelos seus filhos, porque Deus em algum momento vai precisar extirpar o mal e para poder restaurar o seu reino de paz e amor, para nós podermos viver tranquilos sem a presença do mal, né? Que a gente entenda esse conflito entre o bem e o mal, que a gente busque conhecer a Deus, o caráter de Deus, saber que Deus tem um plano para cada um de nós, um plano de amor, um plano de paz, um plano de bondade, um plano de restauração para o nosso planeta, e que um dia todas as nossas dúvidas, nossas inquietações vão ser respondidas, e a gente vai agradecer a Deus por cada detalhe, pela sua sabedoria e por como ele conduziu este conflito, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, que a gente tenha aprendido um pouco mais aí sobre
esta rebelião e que nós não sejamos rebeldes, né, ao plano de Deus, que nos coloquemos dentro dos planos de Deus, né? Sigamos a Jesus, olhemos para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar juntos aí? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu nome por esse estudo que tivemos e que possamos entender que o Senhor não é o causador do mal. O Senhor criou um anjo perfeito no céu, inclusive um anjo que tinha alta posição, mas que se orgulhou, que quis buscar o lugar que não era dele, e por isso foi expulso do céu e trouxe para cá o seu desejo, as suas artimanhas, e introduziu no mundo o pecado. Que hoje possamos ser sábios, possamos buscar toda a armadura de Deus para nos prevenirmos das tentações e artimanhas de Satanás, e que todos nós possamos nos colocar ao teu lado nesta grande guerra, nessa grande batalha, na certeza de que o Senhor já é vencedor, e contigo nós também seremos vencedores. Nos dê a tua paz, abençoe a cada um de nós nas nossas lutas, fortaleça-nos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí, Samuel. Estamos juntos aí. Amanhã teremos mais uma live aí. Até mais. Até mais. Até mais.